Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui no Amazônia Interativa, sendo transmitido pelo AmazonSat e pelo portal amazônia.com. No programa de hoje a gente vai homenagear o Dia do Meio Ambiente e para fazer isso nós vamos falar a respeito de exemplos práticos que garantem a manutenção do bem-estar de todos os seres vivos, inclusive a gente, a harmonia com toda essa biodiversidade do ecossistema que tem no mundo. E para falar a respeito desse assunto, a gente recebe hoje a engenheira florestal e diretora executiva do Instituto Amazônia Mais, a Cíntia Fernandes. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco sobre o meio ambiente. Tá certo. A gente vai já passar a bola para a Cíntia, mas antes a gente vai chamar a matéria que homenageia, né, que vingou o programa de hoje. É essa daí, a do Código Florestal e a Amazônia. Entenda o que é e os impactos na Amazônia brasileira. Uma matéria especial, como vocês estão vendo, foi do Isaac Guerreiro, se não me falha a memória. Olha só, uma matéria feita com muito esmero, muito bonita, diferencial aí do portal Amazônia. E é isso, gente. E agora eu vou passar a bola para a Cíntia e vou perguntar para ela, Cíntia, na sua opinião, as ações que beneficiam o meio ambiente, elas devem partir majoritariamente do poder público ou eu, você, os nossos espectadores, os nossos internautas também podem praticar ações que contribuem para a manutenção do meio ambiente? Então, eu acredito que a junção das duas forças, do poder público e da população, quando unidas, elas causam um resultado muito maior, muito mais significativo. Um exemplo disso é, por exemplo, os pontos de entrega voluntária de resíduos existentes em Manaus. Em várias zonas da cidade existem espaços que você pode colocar o seu resíduo reciclável, levar até lá, e esse resíduo vai ser coletado pelo poder público e direcionado para as associações de catadores. Então, esse é um exemplo em que o poder público tomou a iniciativa e a população respondeu e leva esses resíduos até lá. Isso é um bom exemplo. Bom, quando a gente fala de ações individuais, a gente percebe que o resultado é muito maior, porque é um número maior de pessoas de mãos dadas protegendo o meio ambiente. As pessoas adoram dizer que em Manaus não tem coleta seletiva, Todo mundo fala muito disso, que está faltando isso em Manaus. Mas o que poucas pessoas sabem é que Manaus tem, de uma forma tímida e inicial, a coleta seletiva em alguns bairros da cidade. O caminhão de coleta seletiva, ele passa semanalmente em alguns locais para coletar os resíduos recicláveis. O que falta é a população desses bairros separarem seus resíduos. É uma coisa, né, Cíntia? A gente fala muito a respeito da geração de resíduos, lixo, não sei o quê, mas a gente não se preocupa em dentro de casa mesmo fazer essa separação, porque de alguma maneira, facilita de alguma maneira, o trabalho de cooperativas, de tudo mais que atuam no nosso sistema de limpeza. Essas atitudes individuais também geram bastante impacto, né? Sim, geram e fazem uma diferença gigantesca nos custos de resíduos, nos custos de manutenção da limpeza pública da cidade. Além de cooperar com o crescimento de renda das cooperativas e associações de catadores. Existem pessoas que vivem da reciclagem. Existem famílias que se sustentam pela reciclagem. Então, se eu e você e toda a população pode cooperar com o meio ambiente e ainda ajudar cooperativas, eu acredito que é uma atitude incrivelmente nobre, e que não gera muito esforço, que não gera tanta demanda. E você que é da área, me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, o país que mais recicla, que mais tem essas atitudes do bem é a Alemanha. Se eu não me engano, eles só conseguem atingir 40% dos resíduos gerados no país, Então é uma coisa bastante trabalhosa, Precisa da união, da integração, da colaboração de todo mundo, Exatamente. E aí você vê que teve nesse país houve o trabalho gigantesco do poder público, mas a população abraça. A população faz a sua parte, a população exige e coopera. Por quê? Porque ama o país, ama a sua cidade e faz aquilo em prol de um meio ambiente melhor. Exatamente. Cíntia, e na tua opinião, qual é o tipo de resíduo mais problemático
aqui na nossa cidade? Qual é aquele que é mais difícil da gente dar destinação, achar quem de alguma maneira recicle e reaproveite ele? Com certeza é o vidro. Sabe as pessoas que adoram tomar aquela cervejinha na garrafa? Sim, então, a long neck, né? Exatamente. Então, essa cerveja, essa embalagem, ela não tem destinação em Manaus. Né? Então, quando você está comprando algo de vidro em Manaus, você está gerando um resíduo que não tem a destinação correta na nossa cidade. Os outros têm. Metal, por exemplo, o metal é uma coisa que não para em nenhuma lixeira. Né? Todos os catadores, porque tem um valor agregado nele. Então, nenhuma lixeira você vê mais latinhas. Né? O plástico ele tem saída, o metal, o papel. Temos, inclusive, indústrias que fazem o processamento desse material, o processamento de reciclagem desse material na nossa região. Fantástico. E se por falar na nossa região, vamos abranger a nossa discussão. Pelo conhecimento que você tem, pela experiência que você tem, qual é a cidade, a capital, o estado aqui da Amazônia Legal que você acha que melhor pratica essas atitudes? Ou qual é a que tem o melhor desempenho? Então, eu posso falar de Manaus, né? Assim, com propriedade eu posso falar de Manaus. Bom, Manaus, falando de resíduos, ela só tem 3%. Né? Teve uma matéria que saiu, mediante estudos, que Manaus só recicla 3% de todo resíduo gerado. Né? Então, isso é um número bem baixinho, que dá para crescer, que dá para fazer a diferença. Entendi. A gente está falando do poder público, das ações individuais, mas tem o terceiro setor, que também tem uma participação importante nesse sentido. Você pode citar para a gente bons exemplos, boas práticas aqui na região do terceiro setor? Claro. Bom, a gente pode citar aí... Bom, Manaus está cheio de gente do bem, assim, sabe? De gente querendo fazer a diferença, empenhando as suas habilidades em fazer a diferença na cidade. Então, a gente pode citar os escoteiros, por exemplo, que fazem um trabalho de educação ambiental com as crianças, ensinando a separação de resíduos, a limpeza de igarapés, o cuidado com o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente. A gente pode citar a FAZ, né, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que faz um trabalho de mudança de histórias de vida nos ribeirinhos da nossa região. Bom, a gente pode citar também a Virada Sustentável, que é um evento promovido por várias organizações, que vai acontecer no dia 10 e 11 de julho. Exatamente. Hoje está tendo o esquenta da Virada Sustentável, que é lá no Parque Sumaúma. Quem tiver disponível, vai lá, que tem um monte de atividades legais. Você faz parte da organização, né? Sim, faço parte do Conselho Criativo. E um outro exemplo que eu tenho maior amor é o exemplo do Instituto Amazônia Mais. É justamente, que você é diretora executiva. Exatamente. E aí a gente está fazendo um trabalho como terceiro setor de disponibilizar para a população duas tecnologias. Uma é a divulgação dos pontos de entrega de resíduos recicláveis em Manaus. E a outra é o aplicativo Meu Ambiente, que é um aplicativo de denúncias de crimes ambientais. Certo. Em relação a gente está falando de resíduo, a gente vai já partir para a questão dos crimes ambientais e tudo mais. Em relação a essa questão dos resíduos, fala mais para a gente sobre esse aplicativo e a adesão dele aqui das pessoas. O Manauara usa realmente? Como é que funciona? Bom, você quer que eu fale sobre o resíduo, né? Exatamente. Então, o ondedescarto.com, ele foi criado em 2014 por um grupo de amigos que foi desafiado pela Fundação Estudar. Então, a gente criou essa plataforma colaborativa. O que o cidadão tem que fazer? Se ele sabe onde existem pontos de coleta seletiva, ele pode ir lá no mapa e adicionar aquele ponto. Oh, que interessante! Então, uma não precisa ficar dependendo de ninguém, nada. Isso. É só chegar lá e fazer a sua parte. É colaborativo. Exatamente. E daí, depois também, eles podem... Se eles não sabem onde descartar os seus resíduos, ele pode ir lá consultar qual o ponto mais próximo da sua casa. E lá a gente tem pontos de entrega de plástico, de papel, de óleo de cozinha, que existem pessoas que recebem óleo de cozinha para reciclar,
Então, tem uma grande oportunidade de fazer o bem aí com a temática resíduos sólidos através dessa plataforma. Que fantástico! E em relação a esse dos crimes ambientais, quando é que vocês criaram e quais são os crimes que são mais denunciados? Bom, a gente tem 7 meses de existência, o Instituto Amazônia Mais, e o aplicativo ele foi lançado e disponibilizado para a população há 45 dias. Né? Nós já fechamos o relatório de 30 dias do uso desse aplicativo pela população amazonense. Tivemos 38 denúncias. Inclusive, a Cíntia trouxe uns números para a gente. Claro. Enquanto a Cíntia vai falando, eu peço que a produção providencie para que a gente exiba esses números para a gente poder ir subsidiando a fala da Cíntia. Pode continuar, Cíntia. Então, tá bom. Então, teve um aceite muito bom na Olha população, né? E aí tivemos 38 denúncias em 30 dias. Dessas 38 denúncias, a maioria são de queimadas. E o interessante é que nós estamos no período de chuva na nossa região. Isso é só em Manaus? Isso é só em Manaus. Olha só, tá? gente. Então, o primeiro lugar aí foram as denúncias de queimadas. A população está bastante insatisfeita com essa situação e começa a externar sua insatisfação. Até porque a gente vem de um período, a gente pode dizer até que traumático aqui para a cidade de Manaus, que foi aquele outubro temeroso, né? Que a gente começou e terminou outubro amanhecendo debaixo de fumaça. Uma coisa absurda em Manaus, na Amazônia, a gente praticamente dormia, né? Que a fumaça chegava de noite e acordava cheirando fumaça. Era realmente horrível. E foi essa a principal motivação do Instituto. Dar à população uma ferramenta para que eles conseguissem externar a sua insatisfação e de uma maneira em que esse cenário não se repita em 2016. É o que a gente espera, né? Outubro tá distante aí, mas não está tão distante não, e a gente vai ficar vigilante, né? A gente pode voltar um pouquinho o gráfico para a gente continuar falando lá. A gente tem as queimadas, aí depois vem desmatamento e invasão de áreas protegidas. Sim. Desmatamento é algo também que está intimamente relacionado às queimadas, né? E invasão também, porque quando há ocupação daquela área, né, eles usam da prática da queima para destruir a vegetação. Exatamente. Depois a gente tem o descarte irregular de resíduos, né? Em igarapés, lixeiras viciadas. A população vai lá no aplicativo, tira a foto de uma lixeira viciada e diz, olha o que esse cidadão está fazendo aqui. Só. E aí a gente manda essa denúncia para a CEMUSP e a CEMUSP vai lá e resolve. Fantástico. Também temos poluição da água, né? Que também com descarte irregular, com esgoto. Isso. E poluição sonora. Poluição sonora. Aí vocês pegam essas denúncias, mapeiam por área, qual foi a zona da cidade que mais recebeu, que mais gerou esse tipo de denúncia. Cadê? Tá aí. 5 regiões da cidade, a que mais gerou denúncias foi a Zona Norte, que é a maior de Manaus, não é? Foi. Então, lá aconteceu bastante desmatamento, bastante invasão, né? Ali na área do Viver Melhor, é o que os usuários têm dito. Exatamente. No João Paulo, no bairro João Paulo, teve essa demanda maior de queimadas, né, de denúncias também. E o interessante desse gráfico também é que a gente consegue ver ali naquela parte cinza, 5%, Sim. a participação de outros municípios na utilização. Careiro da Várzea e Manacaporu. Olha só. Então o aplicativo já atravessou a ponte. Né? Exatamente. Aí a gente tem aí em segundo lugar a Zona Sul, depois a Centro-Oeste e por fim a Centro-Sul, seguido do interior. A gente já pode passar para o próximo, que é justamente para onde vocês encaminham essas denúncias, né, Cíntia? Bom, dessas 38 denúncias, lembrando que esse é o resultado de só 30 dias, sem divulgação, né? Uma denúncia foi para o IBAMA, 4 denúncias para o IPAAM, 24 denúncias para a SEMAS, 7 denúncias para a CEMUSP. E daí, o que a gente pode falar desse gráfico assim, é que em 30 dias nenhum desses órgãos resolveu as denúncias, né? Mas com 35 dias esse cenário começou a mudar.
A CEMUSP foi o primeiro órgão a resolver essa situação, foi o primeiro órgão a aceitar uma denúncia e resolver, e depois veio a SEMAS, e aí agora a gente está vendo o poder público também resolvendo essas denúncias. Exatamente, é o comprometimento, né, do poder público, vendo que é uma iniciativa do terceiro setor, a população mobilizada é como se fosse um efeito dominó, né? É verdade. Né? Todo mundo se mobiliza, todo mundo se compromete e uma hora vai ter que dar resultado. E isso é um caminho sem volta. Né? A população ela quer ser ouvida. Né? Esse exercício da cidadania ele tende a crescer. Né? Então, a população vai falar cada vez mais, vai se externar cada vez mais, e o órgão público precisa também se adaptar a essa mudança. Exatamente. Tá certo. A gente está falando aí de internet, de colaboração, de engajamento e tudo mais. Agora a gente tem uma videoreportagem com dicas de blogueiros. Você acessa muitos blogs? Muito, Cíntia? muito. Eu gosto muito de YouTube. Eu acho que é a maneira mais fácil hoje de você acessar conteúdo. Isso é verdade. E você tem blog, alguma coisa assim? Ainda não, mas está na agulha. Tá certo. Então, olha só, essa videoreportagem vai servir para você com Ótimo. dicas de blogueiros que daqui de Manaus, tem a Karen Mabel, tem a Manhã aos 17 e tudo mais. Eles dão dicas pra gente. Presta atenção nessa videoreportagem aí junto com o nosso internauta para quem quer entrar nessa vida de digital. Vamos lá. A internet é um dos meios de comunicação mais utilizados na atualidade. Nos últimos anos surgiram milhares de blogs e páginas com conteúdos diversificados. O internauta tem em mãos diversos serviços, mas para manter tudo isso é necessário planejamento. O Portal Amazônia conversou com 3 pessoas que estão ligadas diretamente ao mundo digital. Confira! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Raquel Caturandi e eu escrevo para o blog Grávidas 17. E aí galera, eu sou o Rafael Marques, sou publicitário e eu gerencio a página YouTubers de Manaus. Oi, meu nome é Karen Mabel, sou do blog A Mais a Menos. A ideia do blog surgiu quando eu engravidei. Eu costumava escrever toda a história da minha gravidez numa agenda, só que com o tempo ela foi se desgastando, os papéis foram saindo. E eu pensei numa maneira de eternizar a minha história, foi quando eu decidi criar o blog. Então, quando eu criei essa página, 3 anos atrás, eu já tinha uma certa dificuldade de encontrar algum conteúdo daqui. Então, depois que eu criei essa página, eu conheci que existe já um número enorme de pessoas que estão criando, estão desenvolvendo coisas, estão fazendo blogs, então... Eu achei que tá crescendo, tá ficando muito legal essa iniciativa. Então, eu comecei o blog porque vários amigos meus pediam dicas de onde ir, onde levar namorada, onde levar mãe, enfim. E como eu gosto muito de sair, eu comecei a dar essas dicas num canal. Criei um canal para dar essas dicas, porque eu já fazia isso no meu Facebook pessoal. E aí a galera começou a seguir e foi crescendo. Foi isso que aconteceu. De volta. Estamos de volta agora, gente. Essa matéria completa você vai conferir no portal amazônia.com. E uma das matérias mais acessadas durante a semana, se eu não me engano, ela está disputando o primeiro lugar com outras, é a respeito das danceterias antigas daqui de Manaus. Pois a Clarissa Bacelar e o Isaac Guerreiro foram atrás de alguém que conhece muito, que participou de toda essa história, que é o DJ Raid Rebelo, bastante conhecido aqui em Manaus, que dividiu um pouquinho dessa experiência e dessa história com a gente nessa entrevista. Confere aí. A boate dos ingleses, acho que tinha que ser citada pelo fato de ser realmente, vamos dizer assim, o marco inicial, né? Se formos falar em coisas pequenas, tinha o Danilos Club, tinha o Ricardão, né? Dance Club, que ficava lá em São Jorge, que também foi uma casa de muito sucesso. Tinha a The Tiger, na Praça 14, a Starship, que foi uma casa maravilhosa que existiu ali na esquina, exatamente onde funcionou o antigo Olímpico Clube, na esquina da Constantino Neri com a Leonardo Malcher. Né? Antes ali funcionava um clube, que era o Olímpico, e depois esse clube virou a Starship. A Spectrum, que foi uma casa que funcionou até pouco tempo atrás, também ali no centro da cidade, na rua Lobo da Almada. Né? Se nós formos partir para os bairros, vai faltar bastante. Falta a Hype, que funcionou ali pertinho, onde era o Coração Blue.
falta a Hot Mix, que era o point da Cidade Nova durante vários anos, né? A Hot Mix chegou a funcionar também. No Coroado tinha Arte Show, que era uma outra casa noturna. E tiveram outras de pequena duração, como Caxangá Show Clube, na Cachoeirinha, Amazonas Show Clube, mas eram casas que duraram um pouco tempo. Bom, com a evolução da música e a evolução do equipamento de som, de iluminação, as casas apostavam muito já na década de 80, por exemplo, no próprio Shake Club, a partir de 86, o Tropical, onde eu entrei em 1982, na Boate Irapuru, do Hotel Tropical. Fiquei lá até 1984, quando ela mudou de nome, passou a se chamar Estúdio Tropical, que era, na realidade, um formato diferente, porque ele misturava a música ao vivo, que era o rock Brasil da época, que fazia muito sucesso, com a música eletrônica. Então, essa junção batizaram de danceterias, no caso. Então, mudou um pouco o conceito durante um certo período. Já nos anos 80, o conceito passou a ser das grandes casas noturnas feitas dentro dos clubes, no caso do Shake, no caso do Bancrévia, né? E uma verdadeira, vamos dizer assim, uma verdadeira época em que a dance music ela dominava o mercado, né, em Manaus, que seria os anos 80 e os anos 90. As casas noturnas faziam festas para inaugurar um determinado equipamento de iluminação, por causa que a tecnologia, né, exigia isso. Então, a diferença principal hoje é que você tem iluminações paradas, né, o aparelho é parado e a luz se mexe por alguns efeitos óticos. Na época, como eles não tinham a tecnologia de fazer a luz se mexer como é hoje, o aparelho se mexia. Então você tinha uma bola que girava, você tinha, né, máquinas que faziam um movimento de rotação, de translação, para conseguir, vamos dizer assim, atingir com aquela iluminação todos os cantos da casa. Bom, atualmente a música eletrônica teve uma queda muito grande na preferência do público no Brasil inteiro, né? Na década de 80, 90 e até meados dos anos 2000, Manaus tinha uma enorme quantidade de casas noturnas voltadas para a música eletrônica que não tinha esse nome na época, né? Era chamado de dance music, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a grande preferência das pessoas é sobre o forró e outros ritmos, nas casas que tem esse outro ritmo. A música eletrônica, ela realmente perdeu muito espaço, tanto que nós temos pouquíssimas casas que tocam realmente música eletrônica. Elas fazem hoje uma grande mistura de ritmos, né, para conseguir sobreviver. Bom, eu acho a principal casa sobrevivente realmente há mais tempo, né, uma verdadeira dinossauro, vamos dizer assim, seria o TS Club, que antigamente tinha um nome de boate dos ingleses, né? Tinha até um nome em inglês, chamava-se Den Crow Club, e funciona desde a década de 70, né? Inclusive eu fui barrado nessa casa porque eu era menor de idade quando tentei frequentar. Então, para ver a quantidade de tempo que ela tem. Então, ela é uma das principais sobreviventes. A outra seria a Crocodilos, não é, que mudou de nome, hoje chama-se Clube 245 ou 247, não recordo direito, que também é sobrevivente desde o final da década de 70 que existe a Crocodilos. Entrevista gostosa, né? A gente viaja no tempo, né? Parece que a gente esteve lá. Que bom, obrigada, viu, Raíde Rebelo, obrigada aos repórteres do Portal Amazônia que fizeram essa entrevista tão legal. Você já foi numa dessas boates aí, a Mykonos, Spectrum? Não, ainda não tive oportunidade. Você é daqui, Cíntia? Sim, sou, mas não gosto muito de festa, não. Olha, a Cíntia é das minhas, a gente não frequentou não, mas a gente gosta de ouvir essas histórias, né? Assim que eu cheguei aqui em Manaus, a gente foi morar num apartamento que ficava ali do lado do Shake. E o Shake ainda era danceteria.
Então, o que o DJ falou aí, um pouquinho eu entendi bastante. Tinha ali o shake, tinha o Bancrev, eu acho que era Bancrev ali, né? Enfim, gente, agora a gente vai com as 5 mais acessadas durante a semana. E a campeã de acessos até o momento é a que fala sobre 10 lugares da Amazônia que parecem portais de um mundo mágico. São lugares incrivelmente bonitos em algum sentido, seja pela beleza ou pelo terror que imprimem. E também, a segunda matéria, relembre casas noturnas que fizeram sucesso em Manaus. Olha só, Nostalgia Club, Coração Blue, Shake Club, são alguns dos nomes que fizeram parte dessa história. E também a matéria a respeito dos jogos de futebol das Olimpíadas. Vocês não param de acessar essa matéria, todo mundo quer saber o que vai rolar aqui. E a quarta matéria mais acessada é Manaus ainda sofre com falta de destino para lixo industrial e doméstico. Olha aí o que a gente falou agora há pouco aqui no Amazônia Interativa. E por fim, a linha do tempo sobre a situação política atual lá na Venezuela. Olha só, o cônsul geral da Venezuela acredita que o contexto vem de uma relação desastrosa entre governo e oposição. E foram essas as matérias, estão sendo essas as matérias mais acessadas durante a semana. Cíntia, obrigada pela sua participação aqui no Amazônia Interativa. Você quer deixar mais um recado para o pessoal? Bom, primeiro eu que agradeço pela oportunidade e quero chamar a população para se empoderar, né, dessa ferramenta que é o aplicativo Meu Ambiente. Acesse lá www.appmeuambiente.com.br ou, se você tem Android, baixa o aplicativo no teu celular para fazer denúncias de crimes ambientais. Tá certo. Então, Cíntia, obrigada pela sua participação mais uma vez, pessoal. E é isso. Continuem nos acompanhando pelo portal amazônia.com. Durante toda a semana tem matérias de tudo que acontece aqui na Amazônia e nos 9 estados. E também mostrem aí a Amazônia pelo melhor ângulo, que, claro, é o de vocês. Postem nas redes sociais as fotos aí da cidade, dos pontos turísticos, monumentos históricos, da natureza aí na Amazônia com a hashtag #MinhaAmazônia. Nas redes sociais, que com certeza pode aparecer no perfil do portal Amazônia aí. E é isso, pessoal. Continue nos acompanhando e até a próxima.